maravilhoso. Eu sou novo na região, então estou conhecendo a casa de vocês. Para mim está sendo um prazer enorme estar aqui com minha esposa. E vim da região de São Paulo, né? Eu me mudei o ano passado para Tupã e vim para Tupã para iniciar esse curso novo de engenharia lá. Então eu logo busquei a casa na Pressa, que é próxima de minha residência, e lá conheci muitas pessoas. Foi um prazer enorme também poder estar trabalhando por aqui. E eu já estou seguindo o Espiritismo desde pequenininho. Minha mãe já trabalhava há muitos anos, então a família já tinha essa tradição, e nós todos, tanto da minha família quanto da família da minha esposa, todos trabalhamos e todos gostamos de sempre buscar novas casas, procurar conhecer novas pessoas. E para nós hoje está sendo um evento muito especial. Agradeço e espero que Deus ilumine a todos e que permita que os irmãos superiores possam hoje vir e também me ajudar nesse momento e passar uma mensagem para vocês. Todos estão ouvindo bem? Precisa de microfone? Qualquer coisa falem, que eu aumento um pouquinho o volume, senão eu uso o microfone. Mas a minha ideia hoje ela foi trazer para vocês um assunto que todos conhecem o amor, não é? Só que o amor tem algumas características que nós acabamos por transparecer todos os dias, mas não prestamos muita atenção. Então, eu fui buscar, tanto com colegas da universidade, quanto no Evangelho do Espiritismo e algumas das literaturas que a gente tem, informações sobre o amor. Amor que até São Paulo, nos seus escritos, nas cartas, ele falou sobre o amor também. Então, eu fui buscar quem falou sobre o amor para poder trazer para vocês. É uma viagem, eu espero que todos gostem. Então, vou iniciar. Se por acaso alguém quiser eventualmente fazer um questionamento, no final a gente pode estar respondendo perguntas também. Tá bom? Muito bem. Talvez essa da frente só. Obrigado. Então, mais uma vez, obrigado à casa pela comida. Não sei se todos vão acabar sonolentos. Eu posso estar com a voz de travesseiro, o pessoal começa a dormir e fica muito desagradável. Muito bem. Então eu vou começar falando com vocês do maior mandamento. Esse então, que está no Evangelho de Mateus, onde diz o seguinte: amarás o teu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui Jesus já começou a nos colocar uma situação difícil. A primeira e a segunda lei importantes que todos nós temos que seguir para bem viver. E a gente encontra isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, onde aparece a parábola dos credores e devedores. Também na Bíblia, em outros locais, Mateus, Lucas. Então, com isso, esse assunto é colocado para todos nós de uma maneira bastante insistente e importante. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, tem esses componentes. O primeiro mandamento maior, como nós já dissemos: fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Depois vem a parábola dos credores e devedores: dai a César o que é de César. E por fim, instruções dos Espíritos, onde a gente tem a lei do amor, o egoísmo, a fé e a caridade, caridade para com os criminosos, e deve-se expor a vida por um malfeitor. Essa é uma pergunta também importante que está nesse capítulo. E o capítulo é bastante interessante, de onde a gente pode tirar
deixar muitas informações importantes. Então, o primeiro e o segundo mandamento, eu vou dizer, da lei que Jesus colocou para a gente, da lei de amor, ele diz o seguinte, que é base para os nossos relacionamentos, no nosso dia a dia. Base essa, primeiro, de um relacionamento com Deus, que nós temos que ter um bom relacionamento com Deus, por ser o primeiro mandamento, não é? Ou seja, ele pede que isso seja no limite dos nossos sentimentos, das nossas forças e da nossa inteligência, no limite, sobre todas as coisas. Ele coloca isso para a gente com bastante contundência. Depois diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Além desse relacionamento com Deus, Jesus contribui com a segunda posição, que é o relacionamento com o próximo, onde ele coloca a questão de que nós temos um padrão, que é fazer tudo o que queremos que eles nos façam. Então, o nosso posicionamento, segundo o que Jesus coloca, é que nós façamos aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem para nós. Isso é uma regra de colaboração social e de participação na sociedade que nos permite ter excelentes relacionamentos. Relacionamentos esses que nos ajudam a estar cada vez mais bem adequados ao meio em que vivemos. Depois, amarás ao próximo como a ti mesmo. Bom, aqui também é uma mensagem importante. Temos que amar ao próximo como nos amamos. Então, a grande mensagem é que nós precisamos nos amar. Essa é uma situação importante. A nossa vida, desde o nosso primeiro respiro até o nosso último suspiro, será nossa. Nós vamos viver e vamos viver conosco. Então é importante que nós amemos ao nosso corpo físico, amemos as nossas características, que nós nos enamoremos de nós mesmos. Temos que gostar muito de nós. Já pensou passar uma vida inteira sem gostar da gente? É uma coisa horrorosa, né? É importante que nós possamos nos encantar conosco. Isso é uma mensagem de Jesus. A partir do momento que nós amamos a nós mesmos, nós temos a condição de transferir esse amor e amar também aos outros, que não é fácil, a desconvir, né? Mas hoje eu vou discutir justamente essas questões, chegar até esse ponto em que é possível saber, pelo menos vou dar uma dica para vocês no final, como amar aos outros. Porque Jesus é muito abrangente, ele não é econômico no ensinamento. Jesus foi um cara muito esperto e eu acho que o melhor de todos os professores. Então eu, na minha humildade, espero conseguir transmitir um pouquinho do que ele falou com o melhor entendimento possível. Muito bem. Então, quando a gente fala em amor ao próximo, nós temos que ver o seguinte: qual o limite para a aplicação dessa questão do amor ao próximo? Até onde a gente ama o próximo? Nós temos alguns limites importantes, né? Então, por exemplo, eu amo todos os entes da minha família, eu tenho que amar a todos, é a minha família. Mas também eu tenho que amar a todos os meus irmãos de encontros religiosos, todos os que participam da minha congregação, todos os que estão presentes na mesma crença, eu também tenho que amar. Amo a todos. E a nação? Claro, eu tenho que amar a minha pátria, amar a todos os meus irmãos que estão nesse solo maravilhoso que é o Brasil, nessa terra sofrida, mas que é a nossa pátria. Tenho que ser, além de patriota, eu tenho que amar muito esse chão e a todos que nela vivem. E maior, a humanidade. Nós temos que amar a todos. Estamos passando por momentos difíceis, inclusive, em que Deus está nos dando uma oportunidade de exercitar um pouco desse amor. Quem não se ressentiu dos últimos acontecimentos?
quem não se preocupa com isso. E na verdade só o amor pode salvar essa situação. Então, seguindo, eu nem coloquei aqui, mas além da humanidade, nós temos que amar toda a extensão da obra de Deus. O nosso amor tem que transcender não só nosso planeta, mas a todo o universo. Porque na casa de Deus há muitas moradas. Então o Senhor proveu um universo desse tamanho, certamente não só para nós. Então, que todas as moradas de Deus sejam por nós amadas. Essa é uma questão difícil. Você nem sequer conhecer, tem que amar? Sim. Segundo Jesus coloca, sim, tenho que amar. Tem que amar meu vizinho? Sim. Tem que amar a presidente? Sim. Difícil, né? Então, essa é uma questão difícil do amor. O que é esse amor? Então, hoje eu vou levar vocês um pouco adiante nessa questão. Então, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fez uma pergunta a um espírito e Fenelon respondeu da seguinte forma: até onde a gente tem que amar? Né? E ele diz o seguinte: nós temos que amar a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. Ele já está dizendo para a gente que fora do nosso planeta, inclusive em outros mundos superiores mais felizes que o nosso, que nós esperamos em breve esteja na fase de regeneração, né? Existem espíritos que nós também temos que amar, mesmo sem ter notícias, sem conhecer, sem ter a menor ideia de onde eles estão, mas nós devemos amar. Continuando, também nessa lição do Evangelho, ele cita que em Mateus e Marcos, nós temos essa questão, né, do dai a César o que é de César. Onde Jesus diz que existe a condenação de todo prejuízo que se cause, material, moral, ou que se possa causar a outra pessoa. E também deve haver o cumprimento de deveres nossos com a família, com a sociedade, com a autoridade e os indivíduos em geral. Ou seja, tem que haver o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus direitos. Hoje é muito engraçado, eu como professor presencio isso diversas vezes. A gente vê na rua acontecer em discussões de certas pessoas, a gente vê muita gente acredita que tem muitos e muitos direitos, mas esquece que tem deveres. Então, outra posição importante para o nosso relacionamento, e que está dentro desse capítulo do Evangelho, é que quando a gente encontra o limite da nossa liberdade e cede o direito da liberdade do próximo, a gente convive bem. Quando a gente quer impor a nossa verdade, a nossa vontade ao outro, cerceando a liberdade do outro, todos nós acabamos por criar atritos. Não é? Como na física, dois corpos que se atritam geram calor e o calor leva à discussão. Então é melhor amar. E o atrito do amor é muito melhor do que o atrito da discussão, não é? É claro. Então Jesus era muito sábio nisso tudo. Continuando, então, depois vem as instruções dos Espíritos nesse capítulo, que eu recomendo que todos leiam, onde ele vai citar ali o amor, o egoísmo, a fé, a caridade para com os criminosos. Importante tudo isso, mas não é o foco dessa minha apresentação. Peço que todos leiam depois, se tiverem oportunidade, vão gostar. Mas pensando um pouco sobre essa questão do amor, a gente tem que se colocar no lugar do outro para sentir o verdadeiro amor e sentir a dificuldade do próximo. Mas vamos seguir. Lázaro, outro espírito, coloca o seguinte: o amor resume a doutrina de
é uma grande notícia. Então temos que pensar, não temos que colar, né? É só pensar no amor que nós já vamos poder entender o que Jesus disse. Agora, o difícil é praticar o amor. Ele diz que, visto o que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então é um sentimento. Amor é um sentimento. Seguindo, então, se a gente tem essa questão, amor é um sentimento. Logo vem a pergunta: o que é o amor? O que é o amor? Eu fui buscar então um colega que é filósofo para entender o que ele fala sobre o amor, para poder também pegar alguns ganchos e poder passar para vocês. Esse professor, Dr. Clóvis de Barro Filho, não sei se alguém já conhece aqui, ele é um filósofo bastante importante da Universidade de São Paulo, e ele diz o seguinte, que a questão é: a que sensação corresponde o amor? Muita gente diz que não sabe. O que você sente quando bate o dedinho do pé no pé na cama? Isso, né? Fica todo mundo assim. Dói muito, tanto que a gente até chora, não aguento mais bater o dedinho no pé na cama. Isso a gente sente. Sente claramente. Eu sei o quanto dói bater o meu dedinho no pé da cama. Mas se você tiver 3 baldinhos, um com água fria, outro com água morna, outro com água quente, e colocar a mão lá dentro, os seus sensores da pele vão dizer o que é morno, o que é frio e o que é quente, é claro. A gente percebe isso com muita facilidade. Mas se alguém te pergunta: você está amando? Então o que você está sentindo? Bom, já muda de figura. Esse é um sentimento diferente de bater o dedo no pé da cama. Muito diferente. Apesar de que alguns sentem uma palpitação, o coração fica esquisito. Outros acham que estão loucos por conta do amor. E outros dizem que tem borboleta no estômago. Já ouviu essa colocação? Eu estou apaixonado, então estou cheio de borboleta no estômago. É muito esquisito. Eu trouxe até uma figura do garotinho, que ele está conversando, tentando explicar para a menininha o que ele sente, né, do amor. Bom, é um tipo de coisa que bate na gente bem aqui. Quer dizer, entende o que eu quero dizer? Não entende. Não entende, porque o amor é o amor para cada um. Quem já sentiu amor sabe. O meu amor é diferente do teu amor, que é diferente do amor dela, que é diferente do amor de cada um aqui. E o pior é que o amor tem intensidade também. Eu posso amar muito, eu posso amar pouco, posso amar muito, muito, muito demais. Vai depender do tamanho da paixão, vai depender de tudo isso que está aparecendo para a gente. Então o amor, para cada um de nós, seres humanos da Terra, é diferente. Temos diversos tipos de amor. Então agora começou a ficar mais difícil. Esse professor Clóvis, ele cita 3 grandes mestres espirituais e mestres de estudos, filósofos e etc. 3 pessoas muito importantes na face da Terra, que passaram pela face da Terra, que ajudam a gente a entender esse amor. Então vamos falar do primeiro. O primeiro que o professor Clóvis cita é Platão, filósofo grego, fundador da filosofia, né? Esse aí é o primeiro importante. Na verdade, Platão falou de amor. Vocês com certeza já ouviram falar do amor de Platão? Já ouviram? Não ouviram? Quem não sentiu um amor platônico? Não é? É isso aí. O amor platônico. Gozado, isso veio de Platão. Não é? É engraçado que o amor platônico é um amor que uma pessoa tem por outra que não é correspondido. E às vezes a outra pessoa nem sabe que a gente está amando, mas a gente está se derretendo e o outro está pouco ligando. Muito bem. Então, o segundo ele trouxe Aristóteles, que também é um filósofo grego,
pai fundador da ciência, ele que desenvolveu o método de pesquisa científica, meio no qual eu ensino, né? Todos os pesquisadores conhecem bem Aristóteles, e, entre outras coisas, ele inventou o método científico e ajuda todos nós até hoje. A pesquisa no mundo depende muito dele. E por fim, o Clóvis cita o mais importante: o amor de Jesus Cristo. O amor de Jesus Cristo é importantíssimo. Jesus é o pai fundador de toda a cultura da nossa civilização. Ele, segundo Allan Kardec, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Ele é o modelo máximo de moralidade. Jesus é o melhor em todos os quesitos para mostrar a sua firmeza moral. Tanto que Jesus simplesmente fala para um daimone sair de um determinado senhor que estava lá na Galileia sofrendo com as suas perturbações, e o daimone, só pela ordem de Jesus, ele se desloca e livra aquela pessoa daquela possessão, vamos dizer, que estava acontecendo. Até o pessoal do Sinédrio ficou com o cabelo em pé e achou que Jesus, até citaram um absurdo que Jesus seria o chefe dos daimones, porque era ele mandando que o daimone saía. Então, absurdos que aconteciam naquela época. Mas Jesus, por conta da sua autoridade moral, só de dirigir a palavra a qualquer espírito, todo o espírito o obedece. Então isso é importante. Todos nós temos que ter Jesus como o nosso modelo máximo. Depois, Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Importante, que é a lei do amor. Porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animar. Jesus foi o mais importante, então, que passou. Segundo também o professor Clóvis, isso é importante. Muito bem. Além dos três indicados por Clóvis, Molo toma a liberdade de citar mais um. Molo sou eu. Né? Eu tomo a liberdade de citar mais um, porque eu não sou tão famoso como Clóvis, mas, quem sabe, depois do morto, a gente fica famoso. Ele também considera muito o amor. Essa pessoa, claro, todos vocês conhecem, é Chico Xavier. Então eu trago um pouquinho de Chico Xavier também para essa nossa conversa, para que a gente possa entender dele, que foi um dos expoentes da nossa doutrina, ele que trouxe mais de 450 obras psicografadas, trazendo realidades do mundo espiritual para todos nós. Então Chico é uma figura também que conhece muito bem o amor. Ele trouxe para nós muitas informações sobre isso. Seguindo então, vamos começar a nossa viagem. O que é o amor? Bom, vamos filosofar um pouco então agora. Voltando para Platão, que é o primeiro citado por Clóvis, ele diz que o amor, para ele em grego, é chamado de, essa palavra estranha aí está em vermelho. Platão falava assim porque ele era grego, né? Então eu vou trazer as letrinhas em grego que significam, né? Então é epsilon, rho, ômega e sigma. Isso daí, se a gente for ler mesmo, é eros. Eros. Para Platão, o amor chama-se eros. Todo mundo já ouviu essa palavra. A gente tem diversos exemplos por aí. Mas não é só o amor erótico. Segundo Platão, amar é desejar. Eros, quando Platão coloca a palavra eros, ele quer dizer desejo. Isso é interessante. Então amar é desejar. Eu amo um sorvete de chocolate porque eu desejo um sorvete de chocolate.
Se eu estiver privado, principalmente do sorvete de chocolate, eu vou ficar cada vez com mais vontade, cada vez eu vou amar mais aquele sorvete de chocolate. Muito bem, hein? É estranho isso. Mas vamos seguir como Platão dizia. Segundo Platão, o significado de desejo é a busca. É a busca constante de alguma coisa que a gente não tem. É aquilo que está faltando. Então está me faltando alguma coisa. Então se eu tenho um desejo muito grande por aquela coisa que está me faltando, eu amo aquela coisa. Isso é fácil. Quando a gente tem um filho pequeno, vocês já devem ter exemplos disso, né? O filho fica... Eu vou lembrar do passado, né? Lembra daquele comercial da Calói, que o menino chegava? Não esqueça da minha Calói. Não esqueça da minha Calói. Não esqueça da minha Calói. E vira e mexe ficava pedindo para o pai a Calói. A criança ama a bicicleta enquanto não tem. Mas vamos seguir um pouquinho adiante. Para Platão, o amor e o desejo é a mesma coisa. Então Platão diz que o amor é desejo e acabou. Então essa frase maluca aí faz sentido. Olha, amor é um desejo irresistível de ser irresistivelmente desejado. É complicado, não é? Mas vamos melhorar isso. Como o desejo é do que nos falta, podemos então ver alguns exemplos. Olha só. Emprego. Todo mundo ama o emprego? Aí é complicado. Se a gente estiver olhando o emprego sob o ponto de vista de Platão, a gente ama o emprego sim, mas só quando a gente não tem um emprego. Porque a gente só ama o emprego quando está procurando o emprego, porque ele está faltando. Porque na hora que você tem emprego, você não ama mais o emprego. Quando a gente está lá empregado, com aquela pilha de serviço, ninguém ama aquele monte de serviço que eu estou fazendo. Então o que a gente ama são as férias, é a folga. Né? Isso é interessante no amor platônico. Vocês já viram aquela história? Eu comprei um celular velhinho, está lá, estou com ele há 4, 5 anos. Aí saiu um anúncio do celular novo, iPhone, não sei o que, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu desesperado para comprar um iPhone. Eu amo o iPhone, eu acho o iPhone o máximo. Mas quando eu compro um iPhone, aquele amor passa. Porque eu comprei. Comprou, conseguiu, acabou. Tem gente que ama assim. Eu amo aquela moça, eu acho ela o máximo, eu amo. E ela nunca olhou para mim, nunca me deu bola. E eu fico cada vez mais troncho de paixão. E vou atrás, perturba a coitada, eu viro um obsessor vivo daquela infeliz. E ela, quando de repente cede aos meus caprichos, começa a namorar comigo, e aí passou o fogo. Passou o fogo, não amo mais. Não era bem isso que eu queria. E aí passou. Então, acabou o amor. Engraçado, porque eu consegui aquilo que eu queria. Muitas crianças têm esse comportamento hoje. Ela torra a paciência do pai até que o pai vai lá, o homem, até que vai lá, ou faz aquele show, deitado no chão, gritando na loja, quer porque quer, porque é um amor erótico pelo brinquedo, seja pela bala, seja pelo que for. Mas quando ganha, aquilo passa, esquece. Então tem muito brinquedo que você vai ver a criança encosta e nunca mais brinca. Ele está apaixonado por outro brinquedo. Então a gente transfere o amor para outro objeto ou pessoa que a gente não tem mais. Outro exemplo. O carro bom é aquele que a gente não tem, que está na concessionária. Não é assim? Porque, e pior, quando você compra aquele novo, vai sair um outro com mais airbag, com mais botãozinho, com mais funções, mais um monte de coisa, e a gente vai ficar doido para ter aquele outro. E o nosso já não serve mais. Isso é um dos tipos de amor. Bom, nesse ponto de vista, aparece uma equação de texto interessante. Você ama tudo aquilo que deseja.
e deseja tudo que não tem. E quando tem, não ama mais porque não deseja mais. Então, como o amor é desejo, não ama mais. Que jogo. Terrível, não é? Mas vai piorar, vamos lá, vamos seguir. A gente observa o seguinte, é bom falar disso. O que você tem não vale nada e o que você não tem vale muito. Experimenta chegar com o carrinho velho na concessionária para comprar o novo que você tanto quer. Quanto o seu vale? Nada. Nada ou quase nada. E o novo vale muito. Mas por que vale muito? Porque você não tem, é só por isso. E o pessoal aproveita isso. O capitalismo é especialista em usar esse tipo de coisa. Porque ele faz com que a gente tenha sempre desejos, e cada vez mais desejos, e a gente entra numa roda, num baú de desejos que acabam sendo mortos, e por conta disso vem a frustração. A frustração é o que bate quando a gente não consegue atender ao nosso desejo de amor erótico, conforme Platão descreve. Isso é terrível, porque a frustração é a eterna perseguição daquilo que o capitalismo não te deixa ter, mas sempre te leva. Toda hora, é só ligar a televisão, está passando o comercial daquele carro que você acha maravilhoso, mas não pode comprar. Não é assim? Toda hora parece uma coisa que a gente não consegue ter e vai ser cada vez mais difícil ter, porque a atual conjuntura não nos permite ter. E aí você sempre está lembrando daquilo, e aquilo vai nos levando a cada vez mais frustração. Então, a gente tem que lembrar o seguinte: sempre vai existir alguma coisa que a gente ainda não tem. Então, se a gente se ligar nesse tipo de amor, nós vamos sofrer seriamente. Bom, então, fazendo essa conta, ela não dá certo. Tem alguma coisa errada no mundo do amor de Platão ou de Eros. Tem alguma coisa muito errada. Então, pensando nisso, a gente traz Aristóteles. Aristóteles já é um cara que vem salvar a pátria. Ele é muito legal e diz: o amor não pode ser só isso. Aristóteles coloca o seguinte: amor não é o desejo pelo que falta, é a alegria pelo que não falta mais. Olha que legal. Dois filósofos falando exatamente o oposto. É engraçado isso na história da humanidade. Sempre tem um louco pensando, que escreve um monte de coisa doida, mas depois a gente aproveita. Né? Então ele diz que o amor é alegria. É alegria porque a gente conquistou alguma coisa que tem. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Bom, e Aristóteles deu o nome de amor, como ele também falava grego, ele trouxe essa outra denominação. E as letrinhas eu vou trazer de novo para vocês: pi, iota, lambda, iota e alfa. Isso traz para a gente filia. Filia também vem de filosofia, mas filia significa amor pela sabedoria, o amor pelo que já é nosso. Então é diferente esse amor, já ficou mais interessante. Vamos aprofundar. Aristóteles diz que a alegria é a energia que nos anima. Pela nossa característica humana, essa energia pode oscilar. Então Aristóteles já falava que os nossos humores mudam. A nossa energia vital muda por conta das características do ambiente, dos relacionamentos e etc. Então tem hora que eu estou muito bem, estou vibrando positivamente, e de repente vem alguém, como diz o Divaldo, com o pé de elefante, pisa numa coisa macia, que é o meu pé que está embaixo do dele. Não é? E os meus pensamentos viram de uma vibração altíssima, positiva, para, de repente, vibrações menos
menos positivas para essa pessoa, né? Então a gente vibra de outra forma. Seres humanos temos essa dualidade, todos nós temos. Agora estamos numa vibração maravilhosa, mas há momentos na nossa vida em que nós passamos por vibrações ruins. Isso é comum. Nós vivemos num mundo de provas e expiações que faz com que nós passamos por isso. E Aristóteles já estava pensando nisso e ele falou exatamente: todos nós passamos por momentos de variação na nossa energia. Ora nós temos a potência máxima, ora nós estamos arrasados. Mas por que isso? Porque o mundo é muito potente para nos entristecer. O mundo tem milhares de possibilidades de nos deixar chateados. Milhares. Desde esse sujeito que pisa no pé da gente, no pé desculpa, como aquele que vem e bate no nosso carro, ou como aquele que vem e nos assalta, ou como aquele que vem e nos ofende, ou, sei lá, tanta coisa que pode acontecer de mim. Né? A gente está vivendo num mundo onde tudo isso pode acontecer. Então, a gente não ama o que nos entristece. Aquilo que não nos traz alegria, a gente não ama. Segundo Aristóteles, a primeira coisa, pisou no meu pé, eu te odeio. Né? Isso é muito normal. O comportamento do ser humano. Eles já observavam isso desde aquela época. Nem sempre a pessoa falava só eu te odeio, já passava a faca de uma vez e resolvia lá na hora. Hoje já é um pouquinho diferente. Não muito, mas um pouquinho diferente. Então, a gente não ama o que dá tristeza. E é engraçado, né? A gente ama o que nos dá alegria. A gente ama comer um chocolate, a gente ama jogar um futebol de vez em quando, a gente ama ganhar dinheiro por conta de um serviço bem feito. A gente ama coisas que nos trazem bem-estar. Ama um jantar de domingo, um almoço de domingo com a família. Isso é muito legal. Então a gente vai buscar sempre aquilo que nos alegra. Mas aí a gente volta naquela questão: o que alegra um não alegra o outro. Por isso existe o livre-arbítrio, que nos permite procurar o caminho que nos faz felizes. Isso é muito legal. Também está lá em todos os nossos textos espíritas, sempre aparece o arbítrio. Nós temos a opção de buscar o que nos faz bem. Só que a gente tem que escolher bem isso. Muito bem. Vamos dar algum exemplo, como eu falei do amor erótico de Platão. Vamos ver o que Aristóteles traz para a gente em termos de amor do tipo filia. O carro é bom aquele que você tem. Então, na verdade, eu conquistei aquele carro. Aí a gente até põe aquele adesivo lá. É velho, mas está vago. Né? É meu. Graças a Deus. Consegui. Estou feliz com o carro. Tem gente até que dá nome no carro. Né? É assim. A gente também tem que ser feliz com aquilo que a gente tem. Casei. Assinei o papel. Minha esposa assinou também. Pronto, somos cúmplices. Graças a Deus. Um tem o outro. E vivemos felizes para sempre. É outra forma. Veja como já mudou com relação àquele que usou e largou. É muito complicado o tipo de relacionamento que pode acontecer entre as pessoas. Então são dois conflitantes. Né? Então os dois filósofos colocaram isso de boa maneira. Outro exemplo. O amor pelo seu filho, e não pelo filho da vizinha ou pelo filho da sua irmã. Eu amo meu filho. Isso também é bem pairista, né? Começa a ficar estranho também. Porque é meu. Eu amo porque é meu. O carro é meu, a mulher é minha, o filho é meu, a casa é minha. Estranho. Também tem alguma coisa de errado com o amor do tipo filia. Outro exemplo. Pessoal no emprego lá, todo feliz da vida, né? Então, amor pelo seu trabalho, mesmo que ele não seja a melhor empresa do mundo. É engraçado, a gente quando quer crescer profissionalmente, a gente quer mirar na melhor companhia, né? Agora, tem gente que se acomoda, bom. Ou então, por exemplo,
tem alguma coisa errada com o amor do tipo filia. Não só político, mas tem outros exemplos. É que esse é mais gritante hoje. Então, a alegria é uma coisa rara. É uma pedra rara que a gente não vai colher durante a vida toda. A alegria, ela aparece em gotas para nós nesse mundo de provas e expiações. A gente espera que tenha mais no mundo de regeneração. Mas nessa nossa existência, a alegria vem nos momentos que são raros. Por exemplo, naquele momento que você encontra um amigo que há muito tempo não via, no momento em que uma criança vem te dá um abraço, um beijo, no momento em que uma moça aceita um pedido de namoro, né? No momento em que você sai para a sua lua de mel, no momento que você consegue uma viagem, alguns momentos. Ganhar na loteria seria um bom momento, né? Agora então seria muito bom. Eu não joguei, não vai dar tempo. Mas vejam, são pequenos momentos onde a gente chega e fala assim: eu queria que esse momento durasse para sempre. Quando a gente chega nessa conclusão, é que eu vivi um momento de alegria, é aquilo que eu amo. Aí sim está a tradução de filia, bastante redondinho, vamos dizer. E a falta é abundante. Então aqui no exemplo, né? Falta educação, falta dinheiro, falta saúde, falta segurança, falta moradia. O que não falta nesse país? Reclamação. Reclamação tem bastante, né? Então aquilo que falta, a gente começa a pensar no amor de Platão. É engraçado. Então no fim, a gente pode olhar para os dois, tanto para Platão quanto para Aristóteles, e nós chegamos à conclusão que é possível amar o que nós desejamos e também é possível amar aquilo que nós temos. Se a gente conseguir um equilíbrio com isso, sem chegar ao ponto da loucura por um desejo, e conseguir se estabilizar e se sentir bem com aquilo que a gente tem, a gente vai ficar um pouquinho melhor. Então, em termos filosóficos, a gente tem que considerar esses dois modelos de amor. Isso é muito legal. Ou seja, a gente tem que ter a filia, que é o amor pelo que a gente tem, e usar o amor erótico de Eros, que vem de Platão, para nos levar aonde a gente quer chegar. Nós temos que ter um pouco de ambição para melhorar. Todos nós queremos melhorar. Então vamos sonhar e desejar melhorar, porém respeitando os limites de liberdade de cada um. Ótimo! Então já temos dois tipos de amor bastante interessantes e que estão no nosso dia a dia. Mas falta um tipo de amor ainda para a gente discutir. É o amor de Jesus Cristo, que não é nem Eros e nem filia. Aqui vem a grande cereja do bolo, que é muito, muito diferente e lindo. O amor de Jesus Cristo, que também na época eles falavam grego lá, recebeu esse nome, que, trocando em letras gregas, alfa, gama, alfa, pi e é. Vocês já devem ter percebido que é ágape. O amor ágape de Jesus Cristo. Amor incondicional. Muito, mas muito diferente do amor discutido por Platão e por Aristóteles. O amor ágape é muito mais do que o amor entre duas pessoas. A ágape é o amor entre essas duas pessoas e o mundo que as envolve. Jesus trouxe uma lei de amor que explode todas as fronteiras. Jesus não se interessa por nenhum muro. Ele atravessa tudo isso e coloca para a gente um amor completamente diferente. Segundo
Platão, eu amo aquilo porque não tenho. Segundo Aristóteles, eu amo aquilo que eu tenho. Mas o amor de Jesus Cristo é o amor por qualquer um. Isso é importante. Qualquer um. Não é por aquilo ou por aquele que eu amo, mas é o amor por qualquer um. Seguindo adiante. Se é por qualquer um, não é desejo, porque eu não desejo qualquer um. Também não é alegria, porque não é qualquer um que me traz alegria. Segundo Jesus Cristo, você tem que amar seu chefe. Segundo Jesus Cristo, você tem que amar sua sogra. Segundo Jesus Cristo, você tem que amar o cobrador de impostos. Lembram dessa história na Bíblia? A gente tem que amar qualquer um. Isso é extremamente difícil, extremamente bonito, se a gente for observar a fundo a questão que coloca Jesus. Então, no amor de Jesus Cristo, o que importa é o amado e não quem ama. Nos dois tipos de amor anteriores que nós estávamos discutindo, eu amava alguma coisa que não tinha, ou eu amo alguma coisa que eu tenho. Agora não. Agora eu me preocupo pelo outro que eu amo, para que o outro esteja feliz, para que o outro consiga aquilo que ele quer, para que o outro se sinta bem. Eu vou ficar feliz quando o outro estiver bem. O amor de Jesus é bem diferente, não é? Às vezes a gente precisa parar para pensar. Eu preciso às vezes me colocar no lugar do outro para sentir o que o outro está tendo de problema ou de falta, ou seja o que for, para tentar entender o que precisa ser feito para que ele se liberte de uma mágoa, de uma depressão, de um vício, de uma dificuldade. Às vezes a gente fala, é preciso um olhar de fora para conseguir disparar um novo pensamento que faz a pessoa sair de uma situação ruim. Você já ouviu isso? O nosso trabalho na casa espírita é acolher aos nossos irmãos, eventualmente para ouvir-nos falar alguma coisa que estão sentindo, que estão passando, e aí sim nós vamos com uma pequena palavra de conforto baseado nas nossas literaturas espíritas, o que Chico Xavier deixou, o que Allan Kardec deixou, o que todos os outros espíritos superiores com uma graça enorme trouxeram para nós, um amor enorme trouxeram para nós, e a gente vai conseguir resgatar essas pessoas dessa situação difícil. É um trabalho de formiguinha, sim, mas é amor. Então isso é muito, muito forte, muito diferente. Então o foco, o centro de gravidade do amor muda, sai de mim e chega no outro. Amar é querer a felicidade do outro. No amor de Jesus Cristo, o outro é muito importante. Quando Jesus Cristo diz para amar ao próximo, ele quer dizer amar a todos. Aí tem uma complicação. Um exemplo de amor ágape. O amor de um professor, eu puxo a sardinha porque eu sou professor, claro. Tem mais algum professor aqui? Ótimo, então vocês vão entender bem o que eu estou falando. O professor, ele tem um amor que não dá para explicar para o seu aluno, que é o seguinte: o professor fica feliz quando ele consegue despertar alegria no aluno porque ele aprendeu alguma coisa. Quando a gente olha nos olhos do nosso aluno e vê que ele entendeu aquilo que a gente falou, a gente fica contente. Melhor ainda, quando a gente vê que esse aluno está pronto para sair do mercado de trabalho. Então a gente ama aquele aluno como um filho e deixa ele embora. Assim como o pai e a mãe, depois de muito tempo, deixam os filhos irem embora também para o mundo. Deus nos empresta os filhos para que eles possam ir para o mundo. Isso é um amor impressionante, porque a gente tem fé de que o nosso filho vai ser amparado por Deus e que ele vai também encontrar o seu caminho no mundo. Porque cabe a nós prepará-lo e cabe aos professores também preparar essas crianças todas para que elas possam seguir para o mundo. Esse é o
principal foco do amor que Jesus Cristo ensina. E o professor sente isso sempre, né? Os meninos vão embora, a gente fica muito feliz com isso. Eu digo até que é a cachaça do professor. O professor fica inebriado com isso. Bom, outro exemplo de amor ágape, que a gente pode ver todos os dias, é o amor de um pai ou de uma mãe por um filho doente. Qual é o pai ou a mãe que não ora para Deus? Eu dou minha vida, mas entrega o meu filho em paz. Eu gostaria de estar doente no lugar dele. Esse é o amor que Jesus Cristo ensina. Só que ainda está naquele território vizinho da nossa família, né? Jesus coloca isso, que o amor dele está relacionado a desejo, alegria e preocupação. Vai muito além do amor de Platão e do amor de Aristóteles. Vai muito além. Jesus é incrível. E depois, eu insiro Chico Xavier. Chico Xavier também falou muito de amor em todas as suas obras. Eu não li todas. Nossa, eu preciso de umas 450 encarnações para poder entender tudo que o Chico falou. Mas ele traz uma coisa interessante. No livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel, por Chico, em 56, no capítulo 91, ele abordou um tema que se chama Problemas do Amor, que é muito interessante. E o capítulo é aberto com uma frase de São Paulo, que está lá, Cartas para os Filipenses, que diz o seguinte: que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo discernimento. São Paulo, todos conhecem Saulo de Tarso, que foi convertido no caminho de Damasco, que era doutor da lei e passou a ser discípulo de Jesus. Ele traz essa informação importante: no pleno conhecimento e em todo discernimento. Isso significa raciocinar. O amor raciocinado. Assim como os Espíritos pedem para a gente ter a fé raciocinada. Leiam, raciocinem e julguem se isso é correto, se isso é bom. Até no orar e vigiar a gente tem essa questão. Não é? Muito bem. E Emmanuel, na sequência, diz o seguinte: o amor é a força divina do universo. E continua dizendo: instruamo-nos, pois, para conhecer, e eduquemo-nos para discernir. Por isso que a obra é tão importante de ser lida. Nós temos que conhecer os fundamentos também. E entender essas questões de amor, entender essas questões todas que são importantes para todos nós. E diz: cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Então a nossa evolução espiritual depende de evolução moral, que nós só vamos ganhar se nós utilizarmos o nosso raciocínio e inteligência que Deus nos deu para poder viver. Não podemos ficar parados esperando cair a luz. Nós devemos nos alimentar daquilo que é bom para fazer crescer a centelha divina dentro de nós. E a luz vem de dentro para fora. Deus nos ajuda, mas cobra um pouquinho de serviço para isso. Legal? Muito bom. E aí Emmanuel completa dizendo o seguinte: atendamos ao conselho apostólico de São Paulo e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, é eros. E tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Só desejar não vale. Tem que desejar, tem que ser feliz com o que tem e também tem que amar ao próximo. Então Chico Xavier traz algumas informações sobre o amor. Isso é muito bonito.
Chico diz o seguinte: o amor, sublime impulso de Deus, é a energia que move os mundos. Tudo cria, tudo transforma, tudo eleva. Palpita em todas as criaturas, alimenta todas as ações. Vai além. O ódio, agora vamos prestar atenção, porque o Chico coloca o seguinte: características morais que remetem ao amor. O ódio é o amor que se envenena. A paixão é o amor que se incendeia. O egoísmo é o amor que se concentra em si mesmo. O ciúme é o amor que se dilacera. A revolta é o amor que se transvia. O orgulho é o amor que enlouquece. A discórdia é o amor que divide. A vaidade é o amor que ilude. A avareza é o amor que se encarcera. O vício é o amor que se embrutece. A crueldade é o amor que tiraniza. O fanatismo é o amor que petrifica. Aí ele muda a qualidade moral. A fraternidade é o amor que se expande. A bondade é o amor que se desenvolve. O carinho é o amor que se inflora. A dedicação é o amor que se estende. O trabalho digno é o amor que se aprimora. A experiência é o amor que amadurece. A renúncia é o amor que se ilumina. O sacrifício é o amor que se santifica. O amor é o clima do universo, é a religião da vida, a base do estímulo e a força da criação. Ao seu influxo, as vidas se agrupam, sublimando-se para a imortalidade. Nesse ou naquele recanto isolado, quando se lhe retire a influência, onde não há amor, reina sempre o caos. Com ele tudo se aclara. Longe dele, a sombra se coagula e prevalece. Em suma, o bem é o amor que se desdobra em busca da perfeição do infinito, segundo os propósitos divinos. E o mal é simplesmente o amor fora da lei. Então Chico coloca para a gente que as qualidades morais são importantíssimas para que a gente possa ter o desenvolvimento espiritual. E que aqueles irmãos que não conseguem, ou que têm dificuldades, ou que estão renitentes no mal, estão sofrendo de um amor doente. Então, nosso trabalho, como bons espíritas, como bons cristãos, é ajudar esses irmãos a encontrar o caminho do amor e curá-los dessa doença tão complexa que é a falta de amor. Mas como, agora vem a parte importante, né? Mas como a gente pode amar ao próximo como indica Jesus Cristo? Temos que amar bilhões de pessoas. Na Terra existem hoje mais do que 7 bilhões de pessoas. É muito, só na China tem muita gente, a gente não conhece nenhum deles. Não é? Nós temos que amar todo mundo. Jesus falou que é isso. Não só esses bilhões, mas muitos outros bilhões. Que nós temos os irmãos encarnados, e temos os irmãos encarnados ou desencarnados em outros orbes. Não é? Então nós temos que amá-los todos. Isso é difícil? Dificílimo. Às vezes a gente não conhece nosso vizinho. Eu morei em São Paulo por 7 anos, num apartamento. O meu vizinho só conhecia ele bom dia e boa noite. Eu encontrava quando saía para o trabalho e quando chegava em casa. Nunca fui à casa dele, ele nunca foi à minha casa. Nunca trocamos outra palavra que não fosse isso. É terrível, terrível. Isso é uma doença, é uma distorção do nosso convívio social. Então nós precisamos amar a todos. Aí vem, como que a gente pode fazer isso? Eu tenho que usar as 3 formas de amor. O amor eros, o amor filia e o amor ágape. E ainda com aqueles conceitos morais que o Chico Xavier colocou para a gente. Muito bem. A gente não pode agir assim. Não vai dar certo. Legal? Isso é muito ruim. Porque a gente... Esse é um faz de conta. Um faz de conta muito ruim. Mas existe um caminho. Primeiro que Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus já está nos ajudando também a encontrar o caminho.
E eu posso ajudar um pouquinho nisso, coisa que também para mim é difícil, mas eu espero que todos possam exercitar. Temos toda essa encarnação e talvez outras para exercitar, que é como amar bilhões ao mesmo tempo. Basta usar a cabeça. A gente pode sim fazer de conta que amamos para viver bem. Então vamos entrar num faz de conta, mas não daquele faz de conta com um porrete na mão. Nada disso. Vamos fazer de conta usando os ensinamentos de Jesus Cristo, reforçados pelo conteúdo da obra de Chico Xavier. O que seria isso? Devemos utilizar valores da ética e da moral para conviver com nossos irmãos, que são próximos, mais distantes. Os próximos mais próximos são nossos familiares, é o nosso vínculo. Aqui hoje somos todos uma família, estamos todos próximos. Amanhã podemos não estar próximos, porque eu vou estar em 50 quilômetros, porém, ainda somos próximos. E os próximos mais próximos da família em casa é o primeiro lugar onde a gente começa a exercitar isso. Mas a gente tem que expandir. E para expandir, a gente tem que usar então moral, que são as regras que nós aprendemos de bom convívio social, junto com a ética, os conjuntos dos valores morais, caráter, modo de ser de uma pessoa que a gente tem normalmente desenvolvidos pelos nossos familiares, nossos pais, nossas mães, os livros que nós vamos lendo, a construção do nosso ser, os nossos valores morais, eles vão aparecendo conforme o nosso amadurecimento. E tudo isso colocando aí num funil, né? Juntando a nossa cultura, o que a gente conhece, o nosso dia a dia, a nossa educação, a nossa tradição e esses valores éticos e morais, dele sai o comportamento humano e a possibilidade de raciocinar. É o que traz a nossa razão a tomar as nossas atitudes com os outros. Muito bem. A razão compartilhada, coisa que o apóstolo Paulo já colocou para a gente utilizar, raciocinar sempre, é ferramenta para boa convivência para quando o amor não existe. Eu não amo nenhum chinês que está lá na China, né? Mas do jeito que Jesus falou, eu posso, de repente, se eu encontrar esse chinês em algum lugar, que já aconteceu comigo, eu vou tratá-lo bem, vou ser educado, vou procurar não cometer nenhuma gafe, e com isso eu vou poder me encontrar com pessoas extremamente diferentes do mundo e amar ao próximo dessa forma, sendo educado. Se eu não conseguir amá-lo, de repente, né, você chega, entra no metrô, entra aquele pessoal com aquele cabelo azul, esquisito, né, você morre de medo de chegar perto, mas tudo bem, ele é filho de Deus também, ele tem lá seus motivos para estar com o cabelo azul, e pelo menos a gente respeita aquilo. A pessoa está vivendo a liberdade dela, se não está nos ferindo, está tudo certo. Esse é o nosso gancho principal. Vamos respeitar ao próximo. Respeitar, usando das características morais, ajuda a gente a conviver bem. Ou seja, bons exemplos de comportamento ético e moral para poder conviver seria a tolerância com as pessoas, generosidade, caridade, assim por diante. Todos esses conceitos morais importantes e bons que a gente tem são virtudes morais que nos ajudam a seguir adiante e ter um bom convívio. Portanto, toda